Tudo bem contigo? Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. É uma alegria ter você aqui conosco para mais um momento de reflexão e fortalecimento espiritual à luz da Palavra de Deus. Eu sou Marciel Farias e hoje vamos meditar sobre uma das mais belas mensagens das Escrituras, a esperança que Deus oferece àqueles que se afastaram dele e o amor perseverante do Pai, que jamais abandona os seus filhos. E talvez você, assim como eu, conheça alguém que já caminhou ao lado do Senhor, mas que hoje parecem estar distantes da fé. Quem sabe esta pessoa seja um filho, um amigo, um irmão, alguém muito querido ou até mesmo você. E a dor provocada por este afastamento pode ser profunda, mas a palavra de Deus nos mostra que, mesmo quando a esperança humana parece enfraquecer, o coração de Deus continua cheio de misericórdia e de graça. E ele segue esperando o momento em que o desejo de estar ao lado dele renasce em cada coração. E é sobre esta esperança, a esperança do retorno para o lar, que vamos meditar hoje. E isso vai acontecer depois da vinheta. Por isso, não saia daí. E agora, depois da vinheta, eu quero convidar você a se inscrever no canal Vocacionados, ativar o sininho das notificações, deixar o seu comentário e compartilhar este conteúdo com amigos e familiares. Ao compartilhar este vídeo, você pode ser um instrumento que Deus usará para encorajar alguém que está passando por uma luta espiritual neste momento. E quando você comenta e deixa a sua curtida, você está sinalizando para o YouTube que este conteúdo é relevante e que mais pessoas podem se interessar por ele. Faça isso agora e nos ajude. Mas se você já fez, eu quero te convidar neste momento a orar comigo. Senhor Jesus, muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado por cada amigo e amiga que participa desta oração. E muito obrigado pela proteção que gozamos das tuas mãos. Obrigado também, Deus, pelo perdão dos pecados, pelo pão de cada dia, pela saúde e pela família que temos. E muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de uma forma muito carinhosa de cada um de nós. Somos-te gratos também, porque o Senhor tem confiado a nós a oportunidade de falar do teu amor e testemunhar dos teus milagres em nossa vida. Que o nosso testemunho impacte vidas para o teu reino e transforme vidas que antes não tinham esperança em vidas cheias da tua graça e cheios de esperança. Perdoa mais uma vez os nossos pecados, cuida de nós e nos ajuda a testemunhar a todo instante do teu amor para o mundo que está precisando de uma nova perspectiva de vida e uma vida eterna. Te oramos por estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Que você siga orando e jamais perca a esperança. Agora eu compartilho com você um texto bíblico e ele vai dizer assim: Não é Efraim o meu filho querido, o filho das minhas delícias? Pois sempre que falo dele, lembro dele com ternura. Por isso o meu coração se comove por ele e dele certamente me compadecerei, diz o Senhor. Jeremias capítulo 31, versículo 20. A história de Efraim, retratada nos livros dos profetas Oséias e Jeremias, revela uma realidade que atravessa gerações. Efraim fazia parte do povo escolhido de Deus, recebeu privilégios espirituais e experimentou a bondade de Deus, mas decidiu seguir caminhos distantes da vontade do Senhor. Em Oséias capítulo 4, versículo 17, encontramos uma declaração solene que diz assim: Efraim se entregou aos ídolos, deixe-nos em paz. Já em Oséias capítulo 7, vemos ali um retrato de um coração dividido que buscava segurança em tudo, menos em Deus. E esta história vai nos lembrar que ninguém está imune ao perigo do afastamento espiritual. Quando o coração deixa de contemplar a fonte de água viva, começa a procurar satisfação em cisternas quebradas que jamais poderão saciar a sede da alma. Entretanto, a história não termina na rebelião. O mesmo Deus que corrige é também o mesmo Deus que restaura. E Jeremias apresenta uma cena emocionante ao retratar Raquel chorando simbolicamente por seus descendentes afastados. Sua dor representa o sofrimento de todos aqueles que veem alguém amado se distanciando do Senhor. Porém, a resposta divina é cheia de esperança. Pare de chorar, não derrame mais lágrimas, pois será recompensada por seu trabalho.
Seus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o seu futuro. Seus filhos voltarão para a sua própria terra. Jeremias 31, versículo 16 e 17. Estas palavras revelam que Deus enxerga além da situação presente. Onde os olhos humanos veem distância, Deus vê possibilidade de restauração. Onde existe choro, Ele planta esperança. E a mensagem se torna ainda mais profunda quando ouvimos o próprio arrependimento de Efraim, que está registrado em Jeremias capítulo 31, versículo 18 e 19. Depois ali de experimentar as consequências das suas escolhas, ele reconhece o seu erro e deseja voltar para Deus. Esse texto vai nos ensinar que o arrependimento genuíno não é apenas tristeza pelo passado, mas é um retorno sincero ao Pai. E atente agora para a seguinte afirmação, e eu vou precisar da sua ajuda ao final dela. O Evangelho, diz esse texto, não diz apenas que somos mais pecadores do que imaginamos, mas também afirma que somos mais amados do que ousamos acreditar. Bom, eu escrevi esta frase de afirmação em um caderno depois que eu estava assistindo um filme, mas eu não lembro de quem é esta frase. Eu tenho esse costume, pois geralmente quando eu estou assistindo um filme e uma frase me chama a atenção, se eu tenho um papel ao lado, eu pego e anoto. Se não, eu até volto um pouco o filme e filmo no celular para depois anotar. Só que esta frase eu não lembro de quem é o seu autor. Logo, se você conhece o autor desta frase, deixe aqui nos comentários, porque vai me ajudar também. A frase é: o Evangelho não diz apenas que somos mais pecadores do que imaginamos, mas também afirma que somos mais amados do que ousamos acreditar. Me ajuda aí se você souber quem é o autor. E esta frase ela vai nos confirmar que a restauração começa quando você e eu compreendemos que existe graça suficiente para aqueles que decidem voltar. Mas talvez o aspecto mais emocionante desta passagem sobre Efraim esteja em Jeremias 31, verso 20, quando Deus declara: Efraim é meu filho querido, meu filho amado. Sempre que o repreendo, continuo a amá-lo. É por isso que tenho saudade dele e certamente terei misericórdia dele. Que revelação extraordinária do caráter divino, não é verdade? Deus não fala de Efraim como alguém descartado ou esquecido. Pelo contrário, o seu coração continua voltado para o filho distante, e a misericórdia divina é como um farol aceso durante a tempestade, que aponta para o caminho de volta para quem se perdeu na escuridão. E mesmo quando o ser humano se afasta de Deus, Deus continua chamando, esperando e oferecendo a sua graça. Esta verdade também vai desafiar a nossa maneira de lidar com aqueles que se afastaram da fé. Muitas vezes a frustração nos leva ao julgamento, também nos leva à crítica ou até ao desânimo. No entanto, o exemplo de Deus vai nos ensinar a perseverar em oração, amor e esperança. E se o Senhor não desistiu de nenhum dos seus filhos, nem de mim, nem de você, nós também não devemos desistir de ninguém. Charles Spurgeon escreveu certa vez que enquanto houver vida, há esperança. E enquanto houver esperança, devemos continuar orando. Todo o cristão é chamado a refletir o coração do Pai, mantendo a porta da graça aberta e acreditando que Deus ainda está trabalhando, mesmo quando nada ao nosso redor parece estar acontecendo. Por isso, quando você pensar em alguém que se afastou do Senhor, não permita que a desesperança domine o seu coração. Continue intercedendo, continue amando, continue confiando. O Deus que alcançou Efraim continua buscando filhas e filhas que se perderam pelos caminhos da vida. Sua mão permanece estendida, sua voz continua chamando e a sua misericórdia não conhece limites. O mesmo amor que recebeu o filho pródigo continua transformando histórias ainda hoje, transformando a minha e a sua história. E quem sabe você mesmo esteja vivendo um período de distanciamento espiritual. Se este for o seu caso, lembre-se de que o Senhor não o esqueceu. Seu amor não diminuiu e a sua graça não se esgotou. O caminho de volta permanece aberto. Deus continua dizendo que há esperança para o futuro e nenhuma queda é grande demais para a sua misericórdia e nenhuma distância é longa demais para que o seu amor possa alcançar. Por isso que eu oro a Deus, para que esta mensagem fortaleça a sua fé e renove a sua esperança, pois o Deus das Escrituras é especialista em restaurar o que parecia estar perdido. Ele transforma lágrimas em cânticos, desertos em jardins
e caminhos interrompidos em novas jornadas de fé. Confie nele, persevere em oração e lembre-se sempre desta verdade. Enquanto Deus continuar chamando, sempre haverá esperança para voltar. Por isso, volte para Deus hoje. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo, pregando o evangelho da salvação a toda criatura, orando uns pelos outros e abençoando todas as famílias da terra. Por isso, leia sua Bíblia, ore até amanhã e que Deus nos abençoe.